Bem, essa manhã, quinta-feira, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui para participar, né, desse penúltimo dia do nosso oitavo Seminário de Estudos Medievais do PEN-UERJ, né, do Programa de Estudos Medievais da UERJ. Essa é a mesa 13, tá, das 17 mesas, né, que nós teremos. Então, a gente pede que, caso você possa, fique conosco aí ao longo do dia. E amanhã já também nos convidamos para a palestra de encerramento e o lançamento do livro, né, esse resultado de algumas das falas do ano passado. Tá? Nessa mesa 13, primeiramente, desculpa, eu não me apresentei, nem para quem não me conhece, meu nome é Wendel, sou um dos membros do PEN-UERJ, laboratório lá da UERJ, onde eu também sou professor, e nessa manhã estou aqui para apresentar a coordenadora dessa mesa, a professora Tayana Vieira, nossa colaboradora já maravilhosa de muito tempo, a professora Tayana de Oliveira é graduada em História pelo FRJ, é mestra em, na verdade não é em História, mestrado, né, Thay? É em Arte, né, e o doutorado, como se não bastasse um, ela está fazendo dois, né, um em História e um em Arte, né, ela está fazendo um lá pela UFRJ, pelo GHC, e o outro em Portugal, né, no Instituto de Moda. Então, a gente, desde já, em nome de todo o Programa de Estudos Medievais da UERJ, a gente quer te agradecer pela sua colaboração, está aqui mediando essa mesa, desejar a todos uma excelente apresentação, né, e agradecer desde já também aqueles que estão nos ouvindo e nos prestigiando. É com você, pai. Bom dia. Boa apresentação para todos. Bom dia a todos, todas e todos que estão aqui com a gente. Obrigada, Wendel, pela apresentação, obrigada ao PEN-UERJ pelo convite. É sempre maravilhoso estar aqui colaborando com esse evento que eu já acompanho, né, faço parte, enfim, apresento, realmente acho sempre os momentos muito gostosos da gente aqui estar compartilhando sobre a Idade Média, né, 2025, a gente está falando sobre, fazendo ciência, construindo aqui sobre a Idade Média, essa mesa está predominantemente feminina, e a gente começa com um trabalho aqui que vai falar sobre Madame Xanadu e performatividade de gênero nos quadrinhos. Juliana Ávila Pereira, doutoranda em História da UFPEL, Daniel Reis, graduado em História, também pela mesma universidade. Fiquem à vontade, podem apresentar, vocês terão 15 minutos, tá? Quando tiver 10 eu vou sinalizar para vocês o tempo, para vocês se encaminharem para o final, tá? Ainda terão 5 minutinhos. Juliana? Não sei se tivemos algum problema, mas tivemos problemas. Eu acho que a gente pode, então, seguir para a gente não ter aqui um impacto para a segunda apresentação, para a gente não perder tempo, e a gente se encaminha depois, a gente vai inverter aqui a ordem, tá? A gente vai chamar, então, a Tatiana Ribeiro Bezada Rodrigues, doutoranda do PPGHC, do Programa de Pós da UF, Translatio Study, onde ela desempenha a pesquisa dela. Confundi porque a gente já compartilhou uma disciplina no PPGHC, tá? Perdão pelo equívoco. Vai falar nessa manhã com a gente sobre sexo, controle e repressão, uma análise do Tratado de Confisson.
em Portugal, no contexto do século XV. Tatiana, mesmas instruções, tá? Por favor, 15 minutinhos. Te aviso quando faltar 5. Obrigada pelo espaço concedido, né, e por participar mais uma vez junto com os eventos do PEN, né, como você já informou, eu me chamo Tatiana Bezada, e hoje eu vou trazer na minha apresentação, né, na minha comunicação, eu vou abordar sobre o meu trabalho de dissertação do mestrado, né, agora eu estou fazendo o doutorado, estou encaminhando para o doutorado, e aí é só um pequeno trecho dessa documentação que eu trouxe, de uma análise do chamado Tratado de Confissão. Pode passar o slide, por favor? Tem como passar o slide? Não, pulou um. Tem uma imagem anterior a essa. Antes. Isso, obrigada. Então, eu trouxe um pequeno recorte do que seria esse tratado de confissão, né, que saiu de novo a cena da imagem, era aquela. Isso. Ele é um incunábulo, né, que foi concluído em 8 de agosto de 1489, em Chaves. É um documento português da Baixa Idade Média, né? Ele é considerado um dos primeiros impressos em caracteres góticos, né? E existe somente um exemplar dessa documentação, que se encontra na Biblioteca Nacional de Portugal. Só que, para minha análise, eu acabei utilizando uma edição semidiplomática, tá? De José Barbosa Machado, que ele é um filólogo, que ele vai traduzir muito a documentação, né? Porque essa documentação ele está em português arcaico, né? Então, o José Barbosa, ele acaba fazendo uma tradução dessa documentação e também um estudo histórico dessa fonte. E aí, o que seria o Tratado de Confissão? O Tratado de Confissão, ele se trata de um manual. Ele é um manual, né, para os clérigos, né, confessores, para os membros da igreja, no ato de se confessar, né? Ele instrui o padre, o clérigo, naquele processo de confissão entre o cristão, né? Indicando os tipos de pecado, as ações cometidas pela sociedade daquela época e além dos tipos de pecado, né, os 7 pecados que é trabalhado, eles trazem as penitências. Então, essas ações que são colocadas nessas documentações, eles também determinam os tipos de penitência e o tempo dessas penitências. Então, esse tipo de documentação, né, os manuais de confissão, né, que tem ao longo da Idade Média, nos ajuda a contribuir um pouco da intencionalidade, né, que a igreja tinha com relação à sociedade e a intencionalidade de reprimir certas ações com maior ou menor peso dentro da sociedade. Pode passar para mim, por favor, o slide? Pode passar para mim, por favor. Um outro slide. Isso, obrigada. E aí, o que acontece? Quando eu faço uma análise dessa documentação, a minha ideia inicial era trabalhar com os 7 pecados capitais, né? Os 7 pecados que havia dentro desse livro, desse manual. Só que com o limite de tempo, né, que o mestrado me dava, né, o pouco tempo que eu tinha, eu acabei verificando, depois de catalogar cada pecado, a incidência de cada pecado, eu pude perceber que essa documentação trazia um espaço maior, né, sobre o pecado da luxúria. Então, a extensão dada a essa documentação ao pecado da luxúria tinha um maior peso dentro dessa fonte. O que eu percebi não somente como tratado de confissão, mas é quase que um padrão dentro desses manuais que haja uma extensão muito grande do pecado da luxúria. Então, após a decisão de delimitar o meu estudo e trazer uma análise sobre o pecado da luxúria, eu comecei a
a fazer uma análise sobre essas ações que o próprio manual acabava impondo aos seus fiéis. Então, para poder facilitar a minha vida nas análises, eram várias extensões de ações, né? E aí para poder montar os meus gráficos e fazer a minha análise quantitativa, eu meio que renomeei essas ações, né? Mas após essa análise e essa quantificação de tempo penitencial, eu pude verificar que algumas ações de tempo penitencial tinham maior peso. Então, dentro dessa análise, os pecados relacionados ao pecado do incesto, né, que é a relação com parentescos, era algo muito citado e tinha maior peso dentro dessa fonte do Tratado de Confissão. O caso também de sodomia, que seria o sexo anal, né, tanto para homens, tanto sodomia para mulheres, tanto sodomia com animais. E o caso de bestialismo, né, que a gente hoje em dia chamaria de zoofilia, mas seriam sexo com animais. São três pontos que apareciam diversas vezes na fonte e que ocorria um peso penitencial muito grande. Então, esse tipo de variação de tempo penitencial, ele poderia ser alterado conforme as ações. Então, algumas situações de sexo com alguma besta, algum animal, se fosse com um tipo de animal, era tanto tempo de penitência. Se fosse com 2 animais, era mais outro tipo de penitência. A variação de tempo ia se modificando conforme essas ações. Se, por exemplo, um animal fosse fêmea, se o animal fosse macho, casos do incesto com parente, com cunhada, com primas, com outras pessoas de dentro da família, também havia uma maior ou menor tempo penitencial em relação a essas ações. Pode passar para mim, por favor, o slide? E aí eu comecei a verificar como essa sexualidade, né, durante a Idade Média, pelo menos do século XV em Portugal, ela era concebida. Mesmo no final, né, já da Idade Média, essa forte relação, essa forte preocupação da Igreja em controlar o sexo era muito grande, né? A influência da Igreja sobre os atos sexuais dessas pessoas, esse sexo ele estava diretamente ligado à questão da procriação. Ele era permitido, mas se fosse para o matrimônio, né, como um intuito de matrimônio, e também ligado a essa procriação. O sexo ele estava diretamente ligado a esses valores morais, né, ao controle, então, porque certas relações sexuais eram quase catalogadas e descritas de como fazer e como não fazer. Até dentro do manual eu consegui verificar até posições sexuais que eram feitas, a forma de se pensar, o ato de se comer muito, tudo estava direcionando ao pecado da luxúria e as formas que se podia ou não praticar a sua sexualidade e praticar o seu sexo. Pode passar para mim, por favor, o slide. E aí, o que acontece? No Quarto Concílio de Latrão, né, em 1215, há uma mudança significativa, que aí acontece a obrigatoriedade de se confessar anualmente. Então, anualmente há uma obrigatoriedade, senão ocorria poderia ocorrer até do próprio cristão ser expulso da igreja. Então, as regras que colocam no Quarto Concílio de Latrão é uma virada de chave para essas produções desses manuais, né, que começam a haver muitas produções com forma de instruir esse processo de confissão. E, além disso, também há uma obrigatoriedade em relação à questão do casamento. Então, o Quarto Concílio de Latrão, ele auxilia nessa questão de catalogar, de classificar minuciosamente a relação sexual dessas pessoas na Baixa Idade Média, né? Jean Delumeau, ele é uma referência muito grande que trabalha sobre a questão da igreja como formas de controle, né? E aí ele trata que esse rigor em relação às práticas sexuais se torna muito grande a partir do Concílio de Latrão, fazendo com que
a igreja ela tivesse um predomínio sobre um controle sobre aquele cristão, né? Através da confissão que é feita, essa troca de atos que o cristão faz para o padre, coloca o padre como um juiz. Então, ele determina o que se pode ou não fazer com relação aos atos que eram ditos, né? E aí, gente, ao verificar essa fonte, você se surpreende com detalhes tão minuciosos de atos como mulher, até em relação com ato com mulher feia ou bonita, relações com animais, relações com pensamentos, o ato de beber ou comer muito. Então, todas essas ações relacionadas estão diretamente ligadas ao pecado da luxúria, e o padre ganha esse poder, né, esse poder central de recriminar com maior ou menor proporção esses atos sexuais pelo fiel, né? Pode passar para mim, por favor? Tatiana, 10 minutos, tá? Tá bom. E aí, como eu trouxe aqui um trecho, né, falando sobre o século XII, que o pecado da luxúria ele torna-se um objeto privilegiado pela cultura do pecado, vindo a merecer uma das maiores condenações da Igreja em razão de uma nova doutrina sobre o matrimônio que se impõe aos leigos. Sua sexualidade passaria a ser vista de forma mais rigorosa, absolutamente orientada em seu fim exclusivamente para a reprodução. A ênfase recaía sobre os pecados como o adultério ou a sodomia, mas compreende-se também o desenvolvimento de uma nova ética da família, que afirma de maneira cada vez mais precisa os deveres de cada um dos seus membros. Então, assim, não era somente a questão da procriação que estava em jogo, né? Havia-se também, como havia-se muito casos de incestos, né? Essas relações envolviam a política, a questões territoriais, porque havia-se muito casamento com esses interesses, né, políticos. Então, além disso, a igreja tentava manter um padrão que ela pudesse ter sobre ela o controle sobre as ações dessa sociedade. Pode passar para mim, por favor, o slide. E aí aqui eu trouxe uns trechos, é muito vasto cada pecado. E aí eu trouxe um pequeno trecho da documentação para que vocês possam compreender o que eu estaria trabalhando, né? Nessa primeira parte, você pode verificar a menção à moura, à judia, a maioria das práticas desses jejuns eram ligadas à comida, a vinho, né? E poderia levar 5 anos, poderia levar semanas, dependendo do tipo de pecado que você cometesse, né? Aqui no segundo trecho, né? Aqui eu trouxe que é um caso de bestialismo, né? Aqui o tratadista, né? Ele trabalha com a ideia da besta, né? Essa besta poderia ser besta como algo demoníaco ou besta realmente como um animal. Mas nesse trecho você consegue verificar que, se for com besta, deveria jejuar 2 quaresmas, pão e água, né? E aí, se for muitas bestas, aí deveria haver uma maior penitência. E aí eu fui verificando e quantificando e separando o tempo penitencial, como recaía em cada dessas ações. E por incrível que pareça, assim, o homem estava em maior evidência dentro dessa documentação, né? Mesmo se tratando de pecado. E a mulher sempre em segundo plano, como que fornecia o pecado, que influenciava esse pecado do homem. E, por incrível que pareça, dentro desse estudo de gênero que eu acabei trazendo na minha documentação, era o fato que o maior tempo penitencial recaía sobre a mulher, que é esse último trecho que eu trouxe, que fala basicamente, seria como se fosse uma feitiçaria, né? Um ritual onde a mulher daria de comer ou de beber, podendo ser seu amigo ou marido, né? Alguma coisa de beber que fosse lavado pelos seus corpos, né? Ou desse algo de comer, comer o lixo ou vedo de algumas outras coisas que metem em seus corpos. Então, indicaria um caso de que ela poderia passar nos seus corpos algo de comer,
tomar um banho com aquela água e dar àquele homem. E se isso fizesse com que ele falecesse, ela deveria entrar em jejum por toda a sua vida, né? Todas as outras ações que eu vi cometidas, não havia essa penitência que deveria ser por toda a sua vida. Haveria sempre um tempo de meses, semanas ou anos. Pode botar para a última para mim, por favor. E aí a conclusão que eu tive, né, dentro da minha análise, é que a ação da confissão, da prática penitencial e a elaboração de manual que vigorava tais ações, inclusive os tipos de pecado, eles configuram símbolos que simultaneamente produziam efeitos no campo social. Essas três entidades são partes complementares que corroboravam nas ações de homens e mulheres na busca de um equilíbrio de suas práticas sexuais. O tratado é parte de uma doutrinação que visa regulamentar os pecados cometidos e, sobretudo, o meio de exercer a sexualidade. Então, através do Tratado de Confissão, eu pude verificar a intencionalidade da Igreja de controlar as ações desses cristãos. E aí, agora, no doutorado, eu planejo ampliar, trabalhar com os 7 pecados capitais dentro da Península Ibérica e com outros tipos de manuais para poder equilibrar, saber qual região havia maior ou menor peso penitencial e cada pecado que era citado. Tá? Obrigada, mais uma vez, e eu concluo agora a minha comunicação. Muito obrigada, Tatiana, pela sua fala também, pelo comprometimento com o tempo. Tá? Muito bom ver a pesquisa desenvolvendo, parabéns. Mais tarde a gente dialoga um pouquinho mais. Agora a Juliana e o Daniel já estão com tudo certinho, já estão de volta aqui com a gente, e a gente vai retomar a apresentação deles, tá? Iniciar e retomar aqui com a ordem que a gente já tinha estabelecida, né, para a mesa. Então, chamo a Juliana Ávila Pereira, doutorando em História da Universidade Federal de Pelotas, e o Daniel Reis, da mesma universidade, graduado, enquanto a Juliana é doutoranda, para a comunicação Madame Xanadu e a performatividade de gênero nos quadrinhos. Podem fazer a apresentação de vocês, por favor, 15 minutinhos, quando tivermos 10 minutos eu sinalizo, tá bom? Bom dia. Eu apresento ou vocês apresentam? Se você quiser apresentar, fique à vontade. Ok. Tá aparecendo certinho para vocês? Tá. Tá bom. Como a apresentadora já disse, meu nome é Juliana Pereira, eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Pelotas. Bem? Dani? Oi. Sim, desculpa. Perdão, estava focado, né? Eu sou Daniel, sou graduado em História pela Universidade Federal de Pelotas também. E a gente trouxe hoje um pedacinho de uma pesquisa que a gente desenvolveu para o Poema, que é um grupo de pesquisa de história medieval aqui da Federal de Pelotas, um card que a gente apresentou alguns meses atrás, e como foi um quadrinho que nos chamou muita atenção na época, a gente acabou resolvendo produzir este trabalho, né? A gente viu a oportunidade e aproveitou. O título do trabalho é Madame Xanadu e a performatividade de gênero nos quadrinhos, e basicamente com esse trabalho a gente propõe examinar como a personagem, né, a Madame Xanadu, ela está entre uma ambiguidade nesse quadrinho específico. Ela atua em um limiar entre resistência, mas ao mesmo tempo contradição, e a gente pretende analisar como essa trajetória dela nos quadrinhos, através do selo Vertigo, ela vai tensionar muitas normas de gênero, colocando essa personagem em uma constante ambiguidade entre uma personagem empoderada, independente, mas ao mesmo tempo seguindo aqueles velhos arquétipos que reduzem a mulher a papéis secundários e fortemente arraigados em sexualização por parte dos seus escritores e desenhistas.
Assim, ela acaba, ao mesmo tempo que essa personagem acaba reescrevendo todas essas convenções próprias dos mercados de HQ. E como metodologia de pesquisa, a gente utiliza um método eco e um método circular, que vai falar de procurar a obra através do seu, ir para a obra através do seu contexto para a obra em si, né? A análise do contexto em que essa obra surgiu para os seus elementos internos e estruturais, propriamente. Bom, a personagem, ela é mais uma das personagens heroínas, ou também pode se chamar anti-heroínas, do universo da DC Comics. A DC, ela foi fundada em 1934 com o nome de National Allied Publications, e essa empresa ela vai adotar o nome de DC, precisamente, somente em 1937. DC Comics, né, sendo reduzida para DC, que significava, que representava o seu principal quadrinho no momento, né, o Detective Comics, que era a principal marca da empresa. Ela é uma das empresas de quadrinhos mais antigas e mais respeitadas na indústria, no tempo presente, ao lado da Marvel, e ela possui um vasto catálogo com centenas de personagens, centenas de títulos sob a sua tutela, né? E se a gente pegar os 4 maiores super-heróis da história, 3 pertencem à DC, né? Então ela tem um grande escopo quando se trata da indústria de quadrinhos. E ela vai produzir desde quadrinhos até jogos, até filmes, séries animadas, séries live action e afins. O selo Vertigo é um dos selos dentro da DC, tá? Dentro do guarda-chuva DC Comics, e ele foi lançado em 1993, e ele vai consolidar um espaço para narrativas mais voltadas para o público adulto, né? Porque quadrinhos em si é uma mídia principalmente focada em crianças, mas o Vertigo ele traz histórias mais complexas, que mexem com temas mais políticos, temas mais sensíveis, que aí acabou tendo classificado como maior de 18 anos. E aí isso vai caracterizar uma maior liberdade criativa para os autores que estão, e artistas também, que estão publicando sob esse selo. Aí vai ter marcas como o próprio Sandman, como Hellblaze, entre outros títulos. A própria Madame Xanadu é um exemplo dessas possibilidades de enredos mais complexos e também experimentais para DC. Bom dia a todos. A Madame Xanadu ela surge primeiro nos anos 70, criada por David Michelini e Val Mayerik. Ela surge como uma anfitriã numa coletânea de quadrinhos com temática sobrenatural. Já em 2008, pela Vertigo, pela mão do Matt Wagner e Anne Rider-Haley, ela ganha uma nova roupagem. Eles fizeram uma série de 4 volumes dividida entre 29 edições e que apresentam a atuação da Madame Xanadu no passar do tempo. Ela traça o primeiro volume, ela aborda um período mais ou menos entre o período arturiano, indo até 1940, pré-guerra. O segundo já aborda ali um pré-guerra, traçando um paralelinho com a Inquisição Espanhola. O terceiro já pega mais uma pós-Segunda Guerra, 1950, e já mostra um outro paralelo dos personagens agindo através da história na Inglaterra. E ele encerra no 4º volume com umas histórias individualizadas, mas que completam o universo. A Madame Xanadu, ela meio que atua como se fosse uma agente na corte de Arthur, e com o passar do tempo, ela vai agindo em vários momentos da história. Ela é avisada por uma entidade que se apresenta como Vingador Fantasma, posteriormente na HQ, e ele avisa ela sobre a queda de Camelot para intervir as ações de Merlin. Depois ela leva até a corte de Kublai Khan na China, onde ela tem que interceder a favor de Marco Polo para que não caia nos favores do Khan. Avança mais um pouco até a época da queda da República do Reino da França, aquele reino do terror ali, e depois vai até passando para o século XIX na Inglaterra vitoriana com os crimes de Jack o Estripador. Esse arco encerra mais ou menos na década de 40, quando ela tem um confronto com o Vingador Fantasma, que mostra como que através dele, por influência dele, ela acabou tentando interferir em vários personagens históricos. A Nimue, em um primeiro momento, ela age como se fosse como agente ativa
da história, tentando reverter, mudar o que está na mão dela. Pode passar, Ju. No segundo arco, continua com essa focado na década de 40, onde encerra o primeiro, mas também apresenta um crime, que é a linha guia desse arco, que também liga na época da Inquisição Espanhola, com os cristãos novos sendo perseguidos pela Inquisição. Mostra uma família de judeus convertidos, que por causa de uma delação sobre outra família muçulmana convertida ao cristianismo, é perseguida até a década de 40, os filhos sendo perseguidos com uma maldição eterna. Isso mostra já numa fase que a Madame Xanadu ela não é mais uma agente ativa tentando moldar a história, ela simplesmente ela se põe à margem de tudo. No terceiro arco, no Broken House of Cards, já traz um pouco dela para a década de 50, pós-Segunda Guerra, e apresenta mais sobre as relações familiares dela com a Morgana Le Fay, que seria sua irmã, a Morgana da mitologia arturiana. Apresenta ela como uma figura que, desde o início, influenciou na história dos homens. Ela influenciou César durante a conquista da Britânia, quando os homens estavam descobrindo o ferro, influenciou a Primeira e Segunda Guerra, e ela, nesse arco ela tenta renascer Mordred, que seria o seu filho, com o propósito de que ele seria perfeito como um imperador para esse mundo que agora tem o poder de se destruir com um aperto de um botão. O último arco traz uma série de histórias mais ou menos soltas, mas na última edição ela traz um arco, o reencontro dela com o Vingador Fantasma, que encerra todo esse plot. Pode passar, Ju. O capítulo 10 do primeiro arco, que encerra a trama, ele arremata com uma forma muito interessante o primeiro arco. De todos esses, ele é o que mais mostra como a Nimue tentou se colocar como uma figura ativa na história, tentando interferir, evitar os conflitos, garantir que a humanidade passasse meio que incólume perante a violência. E esse personagem, o Vingador Fantasma, ele aparece para ela de tempos em tempos. Ele aparece na corte de Arthur, avisando que o Merlin estava lidando com demônios para evitar a queda do reino e que isso não ia dar certo. Ele aparece na corte de Kublai Khan para cancelar um plot que colocaria o Marco Polo para ser executado pelo Khan. Depois ele aparece na Revolução, na queda do reino da França, antes da Revolução Francesa, para impedir a Madame Xanadu de interferir, porque ele disse que ali não tem como, extremamente necessário que aquilo aconteça, por causa que aquilo vai levar Napoleão ao trono, e Napoleão vai para o Egito, que vai trazer um artefato que vai ser importante para o desenrolar da humanidade. Depois vai até o século XIX com a Jack o Estripador, onde mais uma vez ele impede Madame Xanadu de impedir os crimes, porque por causa lá, traz de volta o arco de Camelot, que um demônio que Merlin invocou acaba engravidando uma mulher, e essa criança já traria problema ao mundo. Esse arco encerra com ela desiludida com as ações do Vingador Fantasma, e ela para de interferir ao mundo. Ela passa mais as sombras da história, ela cria sua loja, que vira um ponto central nesse selo Vertigo da DC, onde as pessoas buscam ajuda, e aí sim ela interfere. E de fora ela se mantém como um agente neutro. 10 minutos, tá? Ok, eu vou tentar ser o mais breve possível, então. Bom, agora entrando bem na parte de gênero em si, né? Os quadrinhos, eles são como eu já antecipei, eles são uma mídia de amplo alcance, né? Tanto por alcançar leitores de todas as faixas etárias, de classes sociais distintas e diferentes localidades, sendo esse um espaço completamente privilegiado de representações sociais, e isso acaba sendo um campo muito fértil para análise de representação nas construções de gênero. A partir dessa noção de performatividade de gênero, a partir da perspectiva de Butler, a gente pode compreender essa personagem não como uma expressão de uma essência feminina, né, mas como resultado de práticas discursivas que são constantemente reiteradas e reencenadas no cotidiano, em um processo contínuo, que acabam produzindo efeitos sobre verdade do que significa ser mulher. E essa repetição, entretanto, vale sempre destacar que ela não é idêntica, então há sempre possibilidades de ruptura e deslocamentos dessa construção,
permitindo novos arranjos, que assim surjam novos arranjos nessas brechas discursivas. Bom, Butler afirmou que a realidade de gênero é performativa, lá no início da década de 90, e isso significa, de maneira muito simples, que ela só é real na medida que ela é performada, ou seja, através da sexuação dos corpos. As personagens das histórias em quadrinhos, elas vão acabar disponibilizando um material singularmente valioso para aquelas análises que sejam centradas na performatividade de gênero, pois elas se tratam, com exceção dos filmes live action, né, desenhos que são tornados factíveis através de técnicas de desenhos, literalmente. Então, o que a gente compreende como sendo feminino ou até mesmo masculino nessas obras são, na verdade, derivados de noções que são historicamente idealizadas e naturalizadas no discurso do que representa ser homem ou mulher na sociedade. Assim, o público consumidor tende a reconhecer que essas figuras são homens ou mulheres ou através dos atos estilizados, através dos atos de linguagem estilizados. Dos atos estilizados. Bom, na edição 10, que foi o que o Dani falou mais ativamente, a personagem título ela vai aparecer como um estudo de caso completamente exemplar para elementos semióticos da narrativa gráfica que são mobilizados para construir essa identidade feminina mais complexa e que subverte, mas ao mesmo tempo reforça esses arquétipos de construção feminino, né? A Madame Xanadu, ela é uma praticante de magia que se dá por meio de um conjunto de signos visuais e textuais que a gente atribui a ela. Então, conforme semiótico, então, ela funciona como um signo complexo cujo significado vai emergir das interações entre diferentes significantes. Por exemplo, que está ilustrado na sua aparência em específico, como signo cultural que o leitor vai atribuir e identificar ela como uma feiticeira, né? Os significados primários, né, os significantes primários da personagem em sua estética visual são as vestes fluidas, as joias predominantes, as cartas de tarô que ela constantemente usa, que a circundam principalmente, que funcionam como significantes que evocam o arquétipo da vidente ou da cigana, né, que é um tropo culturalmente já estabelecido. Outro ponto é a sua própria gestualidade, que a Amy Reeder e o Ridley, eles vão enfatizar muito na performance da personagem. As mãos dela vão estar sempre em constante movimento, não como acessórios, mas como condutores de poder para expressar, que vão transformando seu corpo em um canal vivo de magia. Isso fica bem claro na narrativa, né? E também ela é chamada de strega, ou bruxa, que seria bruxa em italiano, que é utilizado por um de seus antagonistas, funcionando como um signo linguístico completamente ambivalente, que é tanto uma descrição da sua função, quanto também uma acusação pejorativa, né? Encapsulando totalmente essa dualidade da percepção social das mulheres com poder. Todos esses elementos, então, em conjunto, eles vão estabelecer o significado inicial dessa personagem. Ao longo da trajetória da personagem, que vai atravessar séculos infestando... Juliana, licença, eu vou pedir que você se encaminhe para o final, porque deu os 15 minutos, tá bom? Ok. Bom, infelizmente não deu para pegar aquela última parte da análise, mas de maneira muito simples, a Xanadu, a gente pode dizer que ela vai mesclar dois arquétipos na sua construção, que o processo de produção de uma personagem nas histórias em quadrinhos é, na verdade, um processo de produção e também uma reprodução engendrado coletivamente na prática social. Portanto, a gente afirma que a Madame Xanadu ela não deve ser lida apenas como um símbolo de resistência, mas como um produto de contradições próprias da própria indústria dos quadrinhos contemporâneos, e essa representação vai confirmar que a cultura de massa não opera apenas como chave de dominação ou de libertação, mas elas vão coexistir entre ambos, oferecendo textos que podem ser apropriados criticamente por seus públicos, ao mesmo tempo que vão reproduzir estruturas de poder homogêneas. E é isso, gente. Obrigada. Referência. Obrigada, Juliana e Daniel. Vamos seguir para a próxima apresentação da Karine Goulart de Almeida, mestranda em História Social pelo PPGHS da UERJ, cujo título é De Catarina de Siena a Rosa de Lima, Performance, Gênero e Espiritualidade na Trajetória de Visionárias do Misticismo ascético entre o medievo e a modernidade. Karine, vou seguir a mesma dinâmica, tá? Com 10 minutinhos, eu te aviso que faltarão 5. Tá bom. Todos me ouvem? Todo mundo tá ouvindo, gente?
Sim. Tá bom, então. Bom dia a todos, né? Meu nome é Karine, eu sou aluna do programa de História Social da UERJ, no campus de São Gonçalo. Agradeço, né, pela participação, por estar aqui com vocês, agradeço também, né, por passarem o slide aí para mim, e depois vou apresentar, depois a gente conversa melhor sobre o caso, né. O tema é de Catarina de Sena, Rosa de Lima, né, performance, gênero e espiritualidade na trajetória de visionárias do misticismo ascético entre o medievo e a modernidade, né. Então, acaba abarcando duas temporalidades, né, isso, né, pegou de mim, assim, um amplo esforço para conseguir dominar bem esse tema, né, então, por favor, o objetivo desta comunicação é apresentar a construção da ideia de performance mística, considerando os períodos históricos correspondentes ao medievo e à modernidade, avaliando se houve uma reprodução desses atributos em diferentes temporalidades, e como esses foram recebidos pela sociedade. Para isso, utilizaremos os exemplos de duas visionárias que alcançaram os altares, Catarina de Sena e Rosa de Lima, né? Catarina de Sena, conhecida como... Catarina de Sena, né? O nome dela é Catarina Benicança, mas ela é conhecida como Catarina de Sena, pertenceu à Terceira Ordem Dominicana. Foi uma mística e visionária. Foi também escritora, tendo deixado uma obra-prima responsável pelo seu reconhecimento como doutora, em 1970. Ela é a segunda a receber esse título, né, ficando atrás apenas da Teresa d'Ávila. O nome da obra é O Diálogo, e ela deixou também 382 cartas, né, onde ela se correspondeu com inúmeras personalidades da época, o que para o período medieval é um número considerável, né? Ela atuou como conselheira de papas e príncipes, defendeu a união da Península Itálica e a reforma da igreja, algo que só vai acontecer no século XVI, ela já vinha trabalhando com isso, né? E ela é hoje a padroeira da Itália e da Europa. Por favor, pode passar o próximo. O próximo slide. Rosa de Lima nasceu, né, como Isabel Flores de Oliva, sendo que o nome Rosa de Lima, né, Santa Rosa Maria é o nome religioso, Rosa de Lima é Lima por causa do Peru, né, que ela é peruana. Ela também pertenceu à Terceira Ordem Dominicana, então não foram freiras, né, foram beatas. Foi denunciada à Inquisição pela própria mãe, né, é isso que nós vamos entrar daqui a pouco, no momento da Rosa de Lima, a Inquisição moderna já está atuando, né, e ela deixou poucos escritos, mas em um deles é possível identificar o caminho de santidade que seguiu. É padroeira do Peru e da América Latina. Rosa não atuou politicamente, né, e nem teve a preponderância teológica de Catarina de Sena, mas vivenciou ardentemente seu exemplo. Rosa imitou Catarina de forma intencional. Então, a Catarina era o grande exemplo da Rosa de Lima, né, e ela deixava isso claro inúmeras vezes. Pode passar, por favor. Aqui está, né, o afresco medieval da Catarina de Sena, né, que está representado nas paredes de Siena, embora a gente não saiba quem são os autores. E esse aqui é um quadro pintado pelo Angelino Modoro, né, no dia da morte de Rosa de Lima, no dia 24 de agosto de 1617. Ela morre de manhã e ele faz esse quadro à tarde. Pode passar, por favor. Catarina e Rosa foram visionárias que obtiveram sucesso e alcançaram os altares. O objetivo primordial de freiras e beatas que optaram pelo caminho ascético de santidade. Para o entendimento do que seria uma visionária, podemos identificá-las como um grupo de mulheres que se consolidou de modo eclesiástico a partir do período medieval, ou seja, mulheres que se diziam ser tocadas por Deus, sendo que muitas apresentavam dons místicos, além de visões e sonhos, como marcas de feridas, que entendiam ser as marcas de Cristo, as chagas. Outros atributos foram a incorporação, a plenitude, êxtase, o dom das lágrimas, os arroubos, silenciar e esconder, anorexia santa, casamento místico, parto místico e maternidade espiritual. Então, para ser considerada uma mística, elas tinham que seguir esse padrão, né? A Inquisição, tribunal instituído para julgar e punir as heresias, foi estabelecido na Idade Média, quando atuou principalmente contra grupos específicos, contra os cátaros e as beguinas. Na época moderna, a Inquisição tornou-se um grande tribunal de perseguição, unindo a Igreja ao poder monárquico. Assim, o leque de delitos se expandiu, ampliando o poder de atuação da Inquisição do Santo Ofício. O Tribunal Inquisitorial Português, que é o caso que eu trabalho na minha dissertação, foi instituída em 1536, com o objetivo de investigar, punir e julgar as heresias cometidas nos locais em que atuou. Desta forma, o grupo das visionárias caiu nas malhas do Santo Ofício. Investigar e punir
processar o que foi o grupo das visionárias e se poderia haver alguma correlação com a feitiçaria foi uma das atividades dos inquisidores relacionada a este delito. Em muitos momentos, a linha tênue entre a santidade e a feitiçaria foi o limiar percorrido pelos inquisidores. Para a Inquisição, ser uma santa ou uma feiticeira, em muitos casos, principalmente no que se refere às visionárias, e além da própria processada. Sua identidade seria decidida e direcionada pela investigação inquisitorial, quando falsas santas não podiam ser confundidas com as verdadeiras, sendo delas apartadas por meio do método e da força. Deste modo, é possível pensar que, para o Santo Ofício, a santa e a bruxa refletiam as duas fases inequívocas, o direito e ao avesso da mesma tendência neurótica a afastar-se da realidade, a viagem ao imaginário e o mergulho no mundo visionário, como afirmou Laura de Mello Souza. Ressaltamos que essa é uma abordagem e definição da Inquisição, abraçada por parte da historiografia. Desta forma, confluímos com a posição de Georgina Santos, quando ela aponta as diferenças entre bruxas e santas e ressalta o equívoco de se reproduzir a ideia de aproximação entre as práticas desse grupo. Sendo assim, tal concepção consistiria em uma réplica do discurso inquisitorial. Daniela Calainho caminha no mesmo sentido nos estudos referentes à feitiçaria, desarticulando a ideia de que ambos os grupos possuíam práticas semelhantes. Para entendermos a atuação das visionárias, devemos compreender dois conceitos importantes: o misticismo ascético e o misticismo fanático, desenvolvidos por Margarete Gonçalves, pois a maior parte das visionárias beatas foram classificadas pertencentes ao misticismo fanático. O misticismo ascético, como o qual trabalhamos, atuou mais fortemente dentro dos conventos, onde a Inquisição entendeu haver mais método na vivência da santidade. Catarina e Rosa, embora beatas, estão localizadas no misticismo ascético, embora a Inquisição tenha se voltado, na maior parte das vezes, ao misticismo fanático. As freiras do misticismo ascético não foram privadas de rigorosas sentenças. Entender a atuação das visionárias de dentro e das de fora, freiras e beatas respectivamente, também auxilia na compreensão das místicas por nós estudadas. Pode passar, por favor. A clericalização dos fenômenos místicos, iniciada no século XII e sistematizada no século XIII, possibilitou uma recepção positiva às místicas e visionárias. No século XIV, apesar das crises que afetaram e marcaram esse período, inclusive no campo espiritual, as místicas perpetuaram bem sua existência social, chegando com fôlego aos séculos XV e XVI. No entanto, no século XVI foi possível observar o fenômeno da invasão mística. Por invasão mística, entende-se o momento em que a Igreja, após principalmente o Concílio de Trento, vivenciou o descontrole dos fenômenos místicos entre a população comum. Este fenômeno foi, durante algum tempo, incentivado pela própria Igreja como resposta à reforma protestante. Como resultado dos processos relacionados a esse contexto, o século XVII passou a acolher um número considerável de questões relacionadas ao universo místico, transformando esse período no século da santidade, afirmação defendida por diversos historiadores. O século XVII, chamado por James Emmerling de longo século XVII, por ter sido um tempo de absorção e acolhimento de diversos fenômenos do século XVI, foi marcado por um processo dúbio. Tornou-se o século da santidade, mas da descrença e descrédito nas ações místicas, o que chamamos de secularização dos fenômenos. Com o aumento da perseguição inquisitorial intensificada no século XVI, o século XVII proporcionou um alto número de penitenciadas pela Inquisição por falsa santidade. As místicas vivenciaram seu último suspiro como grupo social e espiritual, com a epidemia de molinosismo no século XVIII, marcando a derrocada das visionárias. Elas deixaram de existir? Não. A sociedade deixou de acreditar. O apagamento tornou-se efetivo no século XIX. Da sistematização dos fenômenos místicos ao último suspiro das visionárias, uma figura foi preponderante para validar a ação dessas mulheres, o confessor. Assim sendo, a questão de gênero torna-se extremamente importante. Segundo Geraldo Pierroni, 85% dos casos de visionarismo pertenceram às mulheres. E é nesse ponto também que aparece a ideia de performance. É justamente a ideia de uma performance continuada entre as visionárias e místicas do medievo e da modernidade que debatemos. Devemos ponderar que as possibilidades incorporadas não são fundamentalmente exteriores ou antecedentes ao processo de incorporação em si, como afirmou Judith Butler. Por isso, a performance atua como validação da presença da pessoa no mundo. Silva Evangelista acredita que a cultura mística medieval foi abraçada pela mística moderna, mas foi revitalizada, acordando com as demandas do período. Mas será que foi somente isso?
Autoras como Howard apontam para um retorno, durante o período moderno, à mística medieval. Contudo, há uma mudança espiritual significativa. A grande diferenciação está na transformação do conceito de único, como afirmou Michel de Certeau. O único deixa de existir. Com o conhecimento da existência do Novo Mundo e o surgimento do protestantismo, instala-se uma confusão espiritual. Por mais que os protestantes pudessem ser entendidos como hereges, socialmente constituíam uma religião legítima. Há também a ideia de sexualidade mais aflorada, como sugeriram Carcel e Alabruz, que encontrou seu ápice nos Eixos de Teresa d'Ávila, maior exemplo das visionárias. Concordamos com Michel de Certeau. Devemos preservar a diferença do passado contra a sedução de semelhanças parciais, contra as generalizações que uma impaciência filosófica sugere, ou contra as continuidades que uma piedosa genealogia postula. Para o autor, no século XVI e XVII, chama-se de místicos a discursos pré-existentes, e forma assim uma tradição mística. Há um isolamento de humanidade mística no sistema de diferenciação dos discursos, que articula um novo espaço do saber. Pode passar, Karine, por favor. Oi. Quase só 4 minutinhos, tá? Tá bom. Desta forma, era necessário buscar modelos que melhor cumprissem essa função. Catarina de Sena e Rosa de Lima foram 2 desses modelos, sendo Catarina também modelo de Rosa. Para Rosa Labruz e Garcia Garcels, o tempo barroco foi marcado pela Igreja, no sentido da contradição entre a ansiedade e a demanda por santos, e por uma prevenção especialmente escrupulosa. Por isso, há mais de um modelo sendo exercido, pela mesma mística. A própria Rosa de Lima foi chamada de a nova Catarina de Sena, como afirmou Ramon Pinilla. Na América Espanhola, acreditava-se que Catarina havia se incorporado em Rosa de Lima. Tamanha era a identificação da padroeira da América Latina com a padroeira da Europa. Desta forma, foi necessário mesclar modelos. O modelo medieval por si só não cumpriria sozinho essa função. Dentre tantos modelos, Catarina foi o modelo medieval mais usado, mas sozinha não poderia satisfazer as necessidades de um novo tempo. E Catarina foi uma mulher política, algo impensável para os visionários da modernidade. Por isso, para Michel de Certeau, a mística medieval se desenvolve, mas depois declina com o alvorecer da modernidade. O próprio encerramento do mundo medieval e a entrada da modernidade efetua transformações no interior do mundo que declina e do outro que ascende. Deste modo, como ficaria então a questão da identidade desse grupo? Ela vai sendo paulatinamente modificada e sufocada, até que no século XVIII apresenta seu último suspiro com a epidemia de molinosismo ou quietismo radical. Segundo James Anlinger, esse número das visionárias vai caindo drasticamente. No século XVIII, apenas 8 são detectadas. Rosa foi uma imitadora intencional de Catarina. Obteve sucesso, chegou aos altares, mas enfrentou a Inquisição, não agiu politicamente e não deixou uma contribuição teológica efetiva. Esses atributos só puderam ser encontrados em Teresa de Jesus. No entanto, mesmo com o sucesso teresiano, ela também enfrentou 2 processos inquisitoriais, movidos pela Inquisição espanhola. É importante evidenciar que o sucesso dos altares só ocorreu após a morte das santas, ou seja, em vida, não obtiveram êxito, reconhecimento ou validação de seus feitos. Assim sendo, reafirmamos a quebra da performance, não pelas visionárias, que se identificavam socialmente com o grupo, mas pela Inquisição, que deliberava constantemente sobre elas. Pode passar, por favor. Desta forma, as considerações apresentadas nesta comunicação constituem o primeiro capítulo da dissertação de mestrado que venho desenvolvendo no programa de pós-graduação da UERJ, FFP. Joana de Jesus e Filipe da apresentação são os objetos da nossa pesquisa. Freiras sentenciadas pela Inquisição Portuguesa por falsa santidade durante o século XVII, que seguiu os modelos de Catarina de Sena, Rosa de Lima, Teresa de Ávila, entre outras. Pode passar, por favor. Aqui, pode passar as referências. Pode passar. Pode passando. Pode. E aqui os agradecimentos ao UERJ, né, a instituição que eu estou, a CAPES, por ser bolsista da CAPES, o programa e os 2 grupos de pesquisa no qual estou inserida. Muito obrigada. Muito obrigada, Karine, obrigada. Vamos avançar aqui, e eu chamo a Rayana Antunes Pimentel, doutoranda da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que vai apresentar a comunicação da crítica iluminista à denúncia feminista, a construção historiográfica do Maleus Maleficarum como símbolo da caça às bruxas.
Rayana, fica à vontade, mesma dinâmica, tá? Faltando 5 minutinhos, eu sinalizo. Obrigada, Tayana. Eu vou compartilhar os slides e vou pedir licença para fechar minha câmera para garantir uma boa apresentação devido a questões envolvendo a conexão. Vou projetar aqui. Vocês estão vendo os slides? Sim. Sim. Bom, então, bom dia a todos. Como já foi apresentado, me chamo Rayana Pimentel, sou doutoranda em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, bolsista CAPES, e integrante do Laboratório de Estudos de Gênero e Autoridades Medievais, coordenado pela professora Carolina Bual. E a minha comunicação de hoje intitulada Da Crítica Iluminista, Denúncia Feminista, a Construção Historiográfica do Maleus Maleficário como símbolo da caça às bruxas. Bom, o Maleus é uma obra temática da bruxaria, sobre bruxaria, publicada em 1486, e com o tempo se tornou uma obra popular, conhecida tanto por pesquisadores quanto pelo público leigo. Essa popularidade do Maleus, ela está relacionada com o equívoco do livro, por vezes, ser visto como símbolo de caça às bruxas. E o que eu pretendo mostrar é que ele é visto como símbolo de caça às bruxas graças a uma construção historiográfica iluminista e também devido à influência do discurso feminista. Então, nosso ponto de partida é analisar justamente os impactos do iluminismo e da Revolução Francesa no século XVIII. Então, o iluminismo ele permitiu que a religião ela fosse pensada cada vez mais como uma escolha pessoal e não mais como uma herança cultural. E a Revolução Francesa trouxe consigo a ideia de uma anarquia social e de uma violência revolucionária. Então, de um lado, nós tínhamos uma igreja que viu sua autoridade enfraquecida devido à ruptura da ordem tradicional, pois esses movimentos colocaram em xeque os fundamentos ideológicos e institucionais do antigo regime, e, do outro lado, nós tínhamos um Estado que permaneceu identificando a igreja com os privilégios do antigo regime e vendo a igreja como um obstáculo na construção de uma política moderna. Então, nesse contexto, igreja e Estado entraram em conflito para reafirmarem as suas respectivas esferas de autoridade. Então, os papas desse período, eles enxergavam a modernidade como uma ameaça à autoridade espiritual e política do papado e também uma ameaça à doutrina tradicional da igreja. Nós vemos isso, por exemplo, no papado do Pio VI, que foi um papa contrário à Revolução Francesa, contrário à ideia de que a autoridade da igreja fosse suplantada pela razão iluminista. Foi um papa que entrou em conflito com Napoleão nos anos 1796 e 1798, quando as tropas de Napoleão invadiram os territórios papais. E foi um papa que acabou sendo sequestrado e preso por essas forças francesas e acabou morto em 1799. O seu sucessor, o Pio VII, que assumiu o papado em 1800, inicialmente ele conseguiu um certo equilíbrio com Napoleão, uma vez que ele reconheceu a República como o governo legítimo da França, e o governo francês se comprometeu a não criar uma igreja. Mas essa relação ela logo se deteriorou à medida que o Papa rejeitou as tentativas do Napoleão controlar a igreja, né? Culminando, então, na prisão do Pio VII. Pio VII ele foi preso, mas ele conseguiu
ser liberto e retornar ao Vaticano no ano de 1815. Um outro nome importante é o do Papa Gregório XVI, que é um grande expoente dessa reação antimoderna da Igreja no século XIX, e foi um Papa que publicou 2 encíclicas, né, que foi a Miraribus e a Singularis, condenando o liberalismo e o indiferentismo religioso. E temos também o Pio, explicitamente os pilares do pensamento moderno, no Sílabo dos Erros. O Sílabo dos Erros é um apêndice da encíclica Quanta Cura, publicada em 1864, na qual encontramos 80 proposições modernas rejeitadas pela Igreja Católica. Então, nesse momento de conflito entre Igreja e Estado, esse momento do iluminismo, é o mesmo momento em que nós observamos surgirem os primeiros estudos sobre os julgamentos de bruxas, né? Quando emerge esse interesse histórico pela temática. E, a partir disso, alguns pesquisadores vão se debruçar, então, sobre o tema. Um dos primeiros a fazer isso foi o jurista Christian Thomasius, que publicou uma obra em 1712, condenando o aparato teórico, jurídico e religioso que havia sido utilizado nesses julgamentos. E, nesse momento, o Malleus ele ainda não aparece. É uma obra que faz essa crítica, mas o Malleus ele ainda não é mencionado. Já na obra do Zolldan, que é uma obra do século XIX, o Zolldan, um teólogo luterano, ele publica essa obra, A História dos Julgamentos das Bruxas, em que ele faz uma síntese dos julgamentos de bruxaria na Europa, e ele tece uma crítica à Igreja Católica e ao Malleus Maleficarum. Em 1800, lançada uma edição revisada dessa obra, em que o tom anticlerical ele fica ainda mais evidente. Em 1896, o Riesler ele publica a História dos Julgamentos de Bruxas na Baviera. Então, foi o primeiro estudo regional sobre julgamentos de bruxa. E nessa obra, o autor se refere ao Malleus como o livro mais amaldiçoado da história. Em 1990, nós temos a contribuição do Hansen, que é um nome importante, foi um arquivista de Colônia, e na publicação de uma das suas obras, que é Bruxaria, Inquisição e Julgamentos de Bruxas na Idade Média, ele trata do desenvolvimento da bruxaria e reconhece o papel do Malleus nesse processo, né? O quanto o Malleus é importante para pensar tudo isso, e também faz uma crítica à obra, né? Ele se refere ao Malleus como um monstro repleto de pestilência. Então, esses estudos, parte desses estudos que eu mencionei, e alguns outros, eles foram desenvolvidos durante o Kulturkampf, que ocorreu entre 1871 e 1887, que foi o embate entre o recém-unificado e a Igreja Católica. Então, é exatamente essa dinâmica de um Estado que buscava diminuir o poder do catolicismo e promover uma identidade nacional. Em contrapartida, a Igreja rejeitava todas essas ideias, esses valores modernos, e tentava reforçar a sua autoridade. Já no século XX, nós temos a influência do movimento feminista. E aí eu estou considerando, na realidade, a segunda onda do feminismo, que ocorre entre 1960 e 1980, quando a bruxa passou a ser vista como símbolo de poder e libertação. Então, quem expressou bem essa tendência foi o movimento Witch. O Witch é a sigla para, seria a tradução, né? Conspiração Terrorista Internacional de Mulheres do Inferno. Esse movimento foi um movimento fundado por feministas universitárias que estavam preocupadas com questões políticas, sociais, ambientais,
e que ressignificaram a bruxa como símbolo de resistência, de subversão contra o patriarcado. Então, essa nova forma de enxergar a bruxa, né, de ver essa personagem, ela passou a fazer sentido para o âmbito popular, mas também para o âmbito acadêmico. E o que nós vemos a partir de então, a partir da década de 60, mas principalmente a partir da década de 70, é uma produção acadêmica, são trabalhos que enxergam a caça às bruxas como um problema de gênero, como um ataque às mulheres. E são trabalhos que dão ênfase ao Maleus Maleficarum, atacam a obra, dão a ele um poder, um protagonismo. Rayana, licença, faltam 5 minutos, tá? Obrigada. Que não necessariamente são pertinentes. Então, dão a ele, muitas vezes, um lugar e um poder demasiado. E para que fique claro, o problema que está sendo colocado aqui não é sobre o trabalho de feministas, mas é uma crítica a trabalhos feministas que fazem essa leitura enviesada. Então, o documentário The Bunny Times, que foi produzido em 1990, é um bom exemplo para a gente entender melhor isso, porque foi um documentário elaborado a partir de estudos feministas e um documentário que teceu críticas ao patriarcado. E aí, por exemplo, é um documentário que exagerou no número de execuções por bruxaria e um documentário que também mencionou Maleus, fez uma crítica ao Maleus, mas sem aprofundar a discussão em relação à obra. Então, encaminhando para o final, é possível perceber que há uma construção por trás da ideia de que o Maleus é um símbolo de caça às bruxas. Essa construção, ela começou no século XVIII e XIX, em meio aos embates entre igreja e Estado e conflitos confessionais, quando o Maleus ele foi instrumentalizado por historiadores protestantes e nacionalistas alemães para alimentar o discurso de que o catolicismo era um vestígio medieval de opressão. E essa construção ela foi fortalecida no século XX, devido à influência do movimento feminista, inspirado pelo clima político do momento, por vezes fez leituras presentistas das perseguições por bruxaria e não leituras contextualistas, perpetuando dessa maneira interpretações equivocadas não só do fenômeno de perseguição a essas mulheres, mas também, sobretudo, interpretações equivocadas em relação ao Maleus Maleficarum. Eu finalizo aqui. Obrigado pela atenção. Rayana, muito obrigada pela comunicação, comprometimento com o tempo, tá bom? Vamos avançar para a comunicação, a última dessa mesa, da Isabela Ferreira Passos, graduanda em História da Universidade de Pernambuco. O título é Compiuta Donzella, de Firenze, e a representação feminina do soneto. Não, Alá, Stagnon, Che, Imongo, Flógia e Fiora, tá certo? Me corrija, por favor, Isabela, a pronúncia do século XIII, tá? Fica à vontade, quando faltar 5 minutinhos eu te sinalizo, tá bom? Ok, obrigada. Como a Tayana já falou, eu sou Isabela Passos, sou graduanda do curso de licenciatura em História da Universidade de Pernambuco, campus Petrolina. Eu sou integrante também do grupo de estudo e pesquisas em medievalística e Spatio-Cert, orientado e coordenado pelo professor Dr. Luciano José Viana, que também orienta nessa pesquisa. Bom, antes de começar, eu gostaria de agradecer a presença de todos e todas, e também a organização do evento, pela oportunidade de participar desse seminário, que está se mostrando muito proveitoso. Bom, vamos lá. Hoje eu vou apresentar a minha pesquisa de TCC em andamento, é uma pesquisa que ainda está na fase inicial da escrita, então eu vou falar um pouco sobre alguns pontos essenciais da minha pesquisa e vou apresentar os resultados de um dos objetivos propostos.
O título dessa apresentação é Compiuta Donzella de Firenze e a representação feminina no soneto alla Station che le mondo, foglie e fiora. Pode passar, por favor. Bom, a fonte analisada na pesquisa, né, conhecido como alla Station che le mondo, foglie e fiora, atribuído à La Compiuta Donzella de Firenze. O soneto está compilado no Cancioneiro Vaticano Latino de código 3793, também conhecido como Vatilat 3793. Esse cancioneiro ele é um conjunto de mais de 1000 poesias que foram escritas por volta do século XII, século XIII, e que foram compiladas, né, em um único códice, e esse códice ele foi digitalizado e disponibilizado de forma gratuita no site da Biblioteca do Vaticano. Então, quem tiver interesse em acessar, só digitar Vatilat 3793 no Google, que vocês acham na primeira opção. O soneto ele também já tem a versão transcrita e traduzida para o português no livro Raízes Feministas em Tradução Italiano. Então, nessa pesquisa, eu acabo utilizando as duas versões. Eu utilizo a versão original, que é essa que está aparecendo para vocês no slide, e a versão transcrita e traduzida para o português, pelas professoras Andrea Guerini e Nicoletta Cherubim. Bom, em resumo, esse soneto ele fala de uma mulher que está em sofrimento, pois o seu pai está obrigando ela a se casar, e isso é algo que ela não tem desejo, que ela não tem vontade. Então, ela está expressando os seus sentimentos através desse soneto, expressando seus desejos e suas vontades através dele. Pode passar, por favor. O que justifica essa pesquisa e o que me motivou a trabalhar com o tema foi a necessidade de ampliar os estudos sobre uma história medieval voltada para as figuras femininas, tendo como partida justamente esse soneto e a figura da própria Compiuta Donzella, ambos pouco explorados nas pesquisas acadêmicas brasileiras sobre o período medieval. Cabe apontar que a gente tem algumas produções na área de letras, como destaque principalmente para as produções da Luciana de Plane, da Andrea Guerini, da Nicoletta Cherubim e da Karine Simoni, mas na área de história em si, a gente não tem muitas pesquisas sobre esse tema. Pode passar, por favor. Diante disso, a pesquisa, ela parte de uma problemática central, que é entender como que o soneto alla Station che le mondo, foglie e fiora, escrito no século XIII, pela trovadora florentina Compiuta Donzella, pode contribuir para a construção de uma imagem do medievo voltada para as figuras femininas. Pode passar, por favor. E aí, a partir dessa problemática, foi elaborado, né, o objetivo geral da pesquisa, que é justamente entender como que esse soneto, escrito por essa trovadora, pode contribuir, né, para essa construção de uma imagem do medievo voltada para as figuras femininas, e os objetivos específicos, no qual o primeiro é investigar quem foi Compiuta Donzella e o conteúdo do seu soneto. O segundo é refletir sobre o papel das mulheres medievais no século XIII a partir do soneto. E o terceiro é discutir sobre a importância das trovadoras medievais diante da necessidade de construir um medievo que vá além do estereótipo de sociedade masculina, patriarcal e guerreira. Pode passar, por favor. Sobre o referencial teórico e alguns conceitos que serão utilizados na pesquisa, nós temos o conceito de representação, do Roger Chartier. O Chartier ele considera que as representações elas são construídas e determinadas pelos interesses dos grupos que as forjam, com o intuito de impor suas concepções do mundo social, seus valores e seus domínios. Então, esse conceito ele é relevante para a gente pensar que o domínio da escrita no medievo pertenceu aí, principalmente aos homens, especialmente homens religiosos. Então, a representação feminina do período passa, querendo ou não, por esse filtro masculino. Isso é algo importante para a gente considerar. Outro conceito que eu utilizo na pesquisa é o conceito de gênero, e eu adoto o conceito de gênero da Christiane Klapik-Zuber, que considera o gênero como produto de uma reelaboração cultural, no sentido de que a sociedade define, considera, ou deixa de lado, né, representa, controla os sexos biologicamente qualificados e atribui a eles determinados papéis. Eu utilizo também como referencial teórico a Michelle Perrault, pois ela destaca a importância de considerar as contribuições dos estudos feministas para uma reavaliação do poder das mulheres. E eu articulo essa ideia da Perrault com o que a professora Luciana de Plane defende, que é a importância da recuperação de textos e espaços de mulheres a partir de suas próprias representações, a partir de como essas mulheres se representavam. Então, caberia a nós, enquanto professores, pesquisadores, historiadores, escutar as vozes das mulheres no medievo para, assim, resgatá-las nas narrativas medievais. E resgatar as vozes dessas mulheres seria uma forma de reavaliar o poder atribuído a elas no contexto em que elas estavam inseridas. Pode passar, por favor. Como procedimentos metodológicos da pesquisa, eu adoto a leitura e análise bibliográfica e documental.
Como procedimentos metodológicos de análise da fonte, nós temos um pouco da prática feminista da tradução, que é adotada pela Andrea Guerini e pela Nicoleta Querubim, que são as tradutoras do soneto para o português. Análise contextual e textual, pois para o Antônio Celso Ferreira, texto e contexto não são polos incomunicáveis, então, ao mesmo tempo em que eu tenho que olhar para o texto da fonte, eu tenho que pensar também o contexto no qual ela foi produzida, e nesse sentido eu utilizo também a Gabriela Spiegel, né, que desenvolveu o conceito teórico-metodológico de lógica social do texto, que busca combinar a análise do lugar social do texto, ou seja, o espaço social que ele ocupa, e o seu próprio caráter discursivo, ou seja, como um artefato literário que exige, portanto, uma análise literária. Então, analisar um texto dentro de um contexto social ajuda a recuperar o seu significado completo. Então, a lógica social do texto, ela permite ver a textualidade como algo que surge da vida social e que também a constitui, buscando aí dotá-la de significado mais completo. E é relevante considerar também o aspecto da oralidade e da vocalidade da obra, nos termos defendidos aí pelo Paul Zumthor, porque o Paul Zumthor ele considera a voz como um fator constitutivo das obras literárias medievais. Outros historiadores, como, por exemplo, José Rivai Macedo, também defendem isso, né? Consideram a Idade Média como uma civilização da palavra e da voz. Então, é importante a gente ter em mente que as poesias trovadorescas, que esses sonetos, eles foram produzidos para serem, antes de tudo, falados e cantados. Então, apesar da gente ter registro escrito, como é o caso do soneto da Compiúltra, eles foram pensados para serem cantados, para serem falados. Pode passar, por favor. Como a gente ainda está com a pesquisa em andamento, eu vou abordar aqui apenas os resultados obtidos até o momento no que se refere ao objetivo 1, que era investigar quem foi Compiúltra Donzella e o conteúdo do seu soneto. Bom, o que é que foi percebido até o momento? A gente percebeu que há pouquíssima informação biográfica sobre Compiúltra, né? O pouco que a gente tem permite estimar que ela tenha vivido na cidade de Florença entre os anos de 1200 e 1300, ou seja, um período marcado aí pelo cerceamento das mulheres do cenário político, social e urbano, no período em que o número de mulheres escritoras no cenário literário italiano era baixo, e no cenário no qual a existência das mulheres enquanto escritoras, enquanto autoras, foi constantemente negada, marginalizada, ignorada e muitas vezes apagada da história. Então, em razão dessa falta de documentação biográfica e do contexto social no qual ela estava inserida, houve também um debate historiográfico, um debate literário em torno da figura de Compiúltra Donzella, né, com várias hipóteses sobre sua existência, né, sobre o fato de ela ter existido ou não, e também sobre a construção do seu próprio nome. Então, há quem defenda, por exemplo, que Compiúltra Donzella, o nome Compiúltra Donzella, seria, na verdade, um senhal, ou seja, um nome fictício para ocultar a autoria verdadeira do soneto. Mas há também quem defenda que era nome próprio mesmo, considerando que Compiúltra Donzella, no caso, Compiúltra seria o primeiro nome, já que era um nome comum na cidade de Florença, no século XIII, e Donzella seria o sobrenome, considerando que era um sobrenome já existente na Idade Média e que existe até hoje na região da Toscana. E há ainda a discussão sobre ela ser realmente uma mulher ou se o soneto atribuído a ela foi, na verdade, escrito por um homem que adotou de forma intencional uma voz masculina. Essa última hipótese, né, ela é muito baseada nessa ideia de que o domínio da escrita pertencia principalmente aos homens. Só que, ao mesmo tempo, essa última hipótese ela vem sendo cada vez menos creditada nos dias de hoje, em razão do avanço da história das mulheres, da crítica feminista, que vem resgatando cada vez mais várias obras medievais de autoria feminina. E também porque existem ainda textos contemporâneos à época de Compiúltra que são dirigidos ou que fazem alusão à figura dela enquanto mulher mesmo. Outro ponto percebido até o momento é que, independente dos debates em torno do seu nome ou de sua existência, fato é que o soneto de Compiúltra em si, ele tem um eu lírico feminino, ou seja, ele tem uma voz feminina, e que por isso ele se enquadra no subgênero das chansons de mal-mariées, né, das cantigas de mal-maridadas ou cantigas de mal-casadas, que são cantigas de trovadoras, né, cantigas de mulheres poetisas, que denunciam o patriarcado e a prática do casamento arranjado, utilizando o soneto como um meio de se expressar, de tornar visível seus anseios, seus desejos, suas vontades, suas inseguranças, enfim. Em suma, a gente acaba percebendo que o soneto atribuído a Compiúltra, ele se enquadra no contexto Isabela, licença, já estamos com 10 minutos, tá? Tá certo, obrigada.
Enfim, nós percebemos que o soneto atribuído à Compiúlta, ele se enquadra no contexto da lírica trovadoresca feminina do século XIII e evidencia a existência de vozes femininas no período medieval. Pode passar, por favor. Para finalizar, eu trago aqui algumas considerações parciais sobre o que alcançamos com a pesquisa até o momento. Primeiramente, nós entendemos que o soneto de Compiúlta ele serve como uma fonte para a elaboração de material crítico a respeito do lugar social que a figura feminina ocupava no período medieval. E com isso, nós reafirmamos a importância do escrito das mulheres para ampliar os estudos sobre uma história medieval voltada para as figuras femininas, visando contribuir com novas narrativas que vão além da falsa imagem de uma mulher medieval submissa, iletrada e silenciosa. Então, textos como o de Compiúlta, eles rompem com esses estereótipos e eles dão vozes às mulheres medievais. Pode passar, por favor. Por fim, eu trago aqui as referências utilizadas na pesquisa e eu agradeço a atenção de todos, estou disponível aí para qualquer questionamento. Obrigada, gente. Isabela, muito obrigada. Obrigada pela correção da pronúncia. Obrigada pela apresentação também. A gente chegou, tá, na última fala, nas últimas apresentações. A mesa foi muito, muito rica. Eu queria, antes de passar, né, para o debate, dizer que achei muito interessante como que os temas, né, de fato conversam entre si. A organização do evento, né, organiza as mesas para ter efetivamente esse diálogo, e eu vejo que aqui isso aconteceu de uma maneira muito fluida, né? A gente teve, claro, né, a perspectiva de gênero aqui, mas todos os trabalhos passaram, de alguma forma, pela perspectiva da individualização, da identidade, de uma perspectiva de falar em escolha pessoal, enfim, mas tem essa questão, né, voltada ali para uma personalização, né, para uma pessoa, para uma separação ali do coletivo, e eu acho que isso faz parte do debate que tem circulado, né, atualmente. Isso mostra como que as pesquisas estão muito alinhadas, né, muito avançadas, e como está sempre aqui muito dentro do debate daquilo que é mais atual, como a gente está fazendo mesmo aqui a construção do conhecimento, né, em Idade Média. Isso é muito bacana, e fazer parte disso é muito interessante também, assim, eu acho que acaba engrandecendo a gente bastante, né? Para além disso, a gente falou muito os trabalhos falaram muito de leis, né, de alguma forma, sobre penas e sobre essa questão de julgamentos, de modo geral. Também trabalharam muito a questão de espiritualidade, né, de uma forma ou de outra, isso perpassou a maioria dos trabalhos. A questão da representação também, né, e eu já vi em outras mesas do mesmo evento, né, também passou essa questão, isso também tem feito parte, né, dos debates, e eu acho que cada vez mais a gente tem feito um diálogo mais complexo, né, olhado para outras perspectivas também, outras cadeiras, outras disciplinas, tem feito uma construção mais aí interdisciplinar, transdisciplinar, a gente tem olhado para o lado, isso também é muito interessante, enriquece, né, o nosso desenvolvimento, as nossas pesquisas, e eu particularmente aqui tenho pesquisa para todos vocês, todos, mas vou me controlar, e eu quero saber de vocês, não sei se no chat temos alguma coisa, se não tiver, vocês têm perguntas entre vocês, eu tenho já as minhas aqui, tá, não temos perguntas no YouTube, então a gente vai avançar, eu vou fazer uma perguntinha que vocês podem responder aqui entre cada um para vocês, a gente pode ir de um modo bem breve, temos tempo, dá para a gente fazer uma perguntinha para cada? Beleza, e se vocês tiverem, me sinalizem também, tá? Por favor. Primeiro, Tatiana, eu já conhecia, né, o seu trabalho de alguma forma, e eu queria saber, com relação à sua fonte, né, você, principalmente essa questão da individualização, né, você falou muito a questão da confissão, né, a questão ali dos pecados, e como isso vem
dialogando, você percebe na sua fonte essa questão da individualização ali mais forte, mais para esse caminho de separar mesmo, para além desse aspecto da confissão, você vê um outro elemento disso? E aí eu pergunto porque esbarra também muito na minha reflexão, e eu já vi algumas outras coisas que a gente depois dialoga, mas pelo tempo aqui, essa é a pergunta mais específica, tá? Juliana e Daniel, o trabalho de vocês também é bastante instigante, né? Difere, né? Traz uma perspectiva mais nova da questão dos quadrinhos, né? E aí a questão para vocês tem mais a ver com a questão da representação, tá? Vocês falaram muito de uma resistência e da contradição. Essa contradição para vocês, ela acaba aparecendo principalmente, né? A questão da sexualização ela é muito marcada ali na construção da representação, mas isso está, por exemplo, na vestimenta, ou vocês percebem na vestimenta, na aparência ali deles, ou vocês percebem só nisso, vocês falaram um pouco da linguagem, ou vocês entendem que isso também está ali mais imbricado, né, mais envolvido em uma questão maior, porque eu falo isso especificamente pela questão do selo que vocês trouxeram, né, que faz parte, me parece que tem um pouquinho a mais, acho que como a apresentação ficou um pouco mais densa, né, para o final, talvez não tenha dado tempo, né, de vocês abordarem um pouco mais disso. Karine, perdão, você falou, né, das duas, trabalhou as duas temporalidades, e aí eu queria saber do seu ponto de vista, qual foi o maior desafio em relação a isso, tá? Metodológico mesmo. Você falou ali no iniciozinho, eu queria que você falasse um pouquinho mais, por favor. Rayana, você falou que situou, né, a sua questão ali especificamente mais pautada na segunda onda do feminismo, né, e você traz isso também no seu título, e eu queria que você trouxesse também um pouquinho mais disso para a gente, se for possível. E a Isabela, agora, no final, você trouxe também uma perspectiva muito embasada, né, muito alinhada, e eu queria que você falasse um pouquinho, se for possível, tá, dessa questão do eu lírico feminino, você trouxe isso, e você falou muito da autoria. A gente consegue falar, nesse momento, em autoria já? Você tem encontrado apoio para trabalhar essa questão? Isso também, eu acho que eu já esbarrei em outros debates que a gente trouxe isso, e eu queria que você dividisse um pouquinho com a gente, se for possível. Por favor, gente, obrigada, se for possível, essas respostas, tá? Adorei compartilhar com vocês. Diga, Wendel. Posso fazer questões também aí, a gente já junta? Pode, claro. Eu tenho só algumas. Primeiro, parabéns, né, para todos, todas das comunicações. Agradeço, né, por terem. E aí eu tenho umas dúvidas mesmo, né? Dúvidas. A Tatiana falou sobre o manual aí, eu fiquei com dúvida numa coisa. Eu vi ali quando você falou que fez o levantamento dos delitos, né, das faltas, dos pecados, tinha um assim que chamou muita atenção, queria te ouvir falar um pouquinho, se tiver como, que era encantamento com ossos dos mortos. Eu adorei essa macumba, gente. Essa macumba medieval, queria saber mais dela, né? E eu queria saber também sobre se as penas, né, as penitências mudavam dependendo da idade do implicado. Então, por exemplo, né, a gente tem pena da bestialidade, mas, por exemplo, depende se for um jovem e comparado com um homem casado que faça o mesmo ato, as penas são diferentes. Eu queria saber isso. Para a Juliana e para o Daniel, eu fiquei com a curiosidade de saber o que é que vocês estudam no tema, na pesquisa pessoal de vocês, né? Qual foi o tema do TCC do Daniel, qual é o tema da tese da Juliana. Fiquei com essa... foi isso. O restante, a Thay já perguntou, já me contemplou
Aí, a Rose também quer fazer algumas questões, né? Agradeço desde já pelas respostas. Bom, eu também quero parabenizar cada um de vocês pelas apresentações. A Thay e o Wendel já me contemplaram em algumas perguntas que eu iria fazer, mas eu queria fazer mais uma para você, Tatiana, porque você, né, fez todo um inventário dos pecados e o tempo, né, da penitência. E aí a minha pergunta é: existe a tipologia da penitência? Assim, quais penitências cada um deles deveriam cumprir por aqueles pecados, entendeu? Específicos. Eu pergunto isso muito no interesse de estudos de leis que eu faço, né? E enquanto você apresentava, eu ia pensando em algumas penalidades que existem nas leis que são muito compatíveis, né, com as normas eclesiásticas vigentes, e aí eu queria saber se em se tratando de um manual, né, então, para clérigo, se já existia ali, essa tipologia, para esse pecado vai ser essa penitência, ou elas se resumia a orações, sabe, há anos orando, né, porque poderia ser, sei lá, encarceramento, nas leis tem algumas tipologias desse tipo. Então, desde já, eu te agradeço a resposta e aos demais, mais uma vez, parabéns. Posso fazer uma? Vou fazer uma só. Vocês todos já me contemplaram com as suas perguntas, e, posteriormente, com as respostas dadas. Só para a Karine, eu achei muito interessante o seu trabalho, que você pretende, quer dizer, na verdade, eu entendi, não sei se entendi corretamente, que você tem foco no período moderno, nas suas análises, né? Mas você vai estabelecer uma ponte com elementos do período medieval, digamos assim. E aí é uma pergunta mais para você dar a sua opinião do que propriamente, né, para tratar do seu trabalho. Mas você considera efetivamente relevante estudar, né, a história ibérica e elementos que são a história ibérica medieval ou história medieval como um espaço onde você possa encontrar, de fato, referências para pensar elementos, sobretudo da colonização da América de uma maneira geral? Quer dizer, você entende que é necessário e produtivo fazer esse tipo de ponte? Eu acho que pelo seu trabalho já se identifica que sim, né? Mas eu gostaria de ouvir você falar um pouco mais sobre isso, porque eu, particularmente, aí você não precisa concordar comigo, mas eu acho que no final do seu trabalho eu entendo que é uma concordância, vejo que não há rupturas tão grandes entre esses dois mundos, né? Então, gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre esse assunto. Obrigada. No caso, seria eu, né, para começar, né? Tá. Em relação à questão da individualização, eu acho que o processo de confissão ele vai se modificando ao longo da Idade Média. Então, antigamente, quer dizer, a questão da penitência, na verdade, a penitência era uma penitência pública. E com o Quarto Concílio de Latrão, essa confissão ela se torna-se privada e obrigatória. Então, eu acho que esse processo de individualização, de contrição, né, do cristão, ela começa a se tornar um peso maior, né, porque você estaria... Antes tinha a questão pública, mas depois se torna uma questão mais privada, e esse monopólio do padre, né, de penitência, de identificar o ato correto ou não daquele fiel, faz com que o indivíduo, né, a individualização dele, eu acho que a sensação de culpa ela se torna maior. Eu lembro que durante o meu processo de trabalho, mesmo que seja uma confissão num processo entre só o padre e um indivíduo,
muitas dessas penitências eram feitas também de forma que aquela sociedade, aquela comunidade, de certa forma, ela acabava se sabendo daquele pecado cometido. Então, eu acho, não sei se é bem isso que você queria falar na questão da individualização, né? Mas há um processo de consciência individual muito maior, de culpabilização, e esse processo, ao longo do final da Idade Média, depois já indo para a Idade Moderna, ela se modifica. Então, esse indivíduo, a partir do momento que ele tem consciência eu realmente pequei e eu assumo o meu pecado, ele acaba transferindo mais essa culpabilização para ele do que para a igreja, daquele processo de igreja. Há uma mudança muito grande para a Idade Moderna em relação a isso, mas há uma maior individualização, a maior questão do indivíduo se pôr no final da Idade Média, que não tinha tanto na Alta Idade Média, né? Em relação aos encantamentos com ossos. Esse é um livro e ele determina, ele é todo separadinho, tem alguns problemas, né? Porque os manuais tinham muito cópias umas do outro. Então, terem trechos que são cópias descaradas de outros manuais. E aí, mas mesmo assim, ele tinha uma organização de cada pecado. Então, pecado da luxúria, pecado da assidia, né? Assidia que fala, pecado da gula, estava tudo separado e vinha uma lista de ações enormes sobre o que aconteceria. Então, eu tentei diminuir ao máximo para poder contabilizar essas penitências. Mas tinha exatamente o que me causou estranheza, dentro do pecado da luxúria, esse encantamento com ossos. Então, eu presumi, né, pelos estudos, eu não cheguei a me aprofundar nesse encantamento específico, mas que provavelmente as pessoas manipulavam, faziam rituais, ou, né, trabalhavam com a magia, de forma para poder usar esses ossos de pessoas mortas, talvez como uma forma de se apaixonar, né? O encantamento, a magia, ela ainda está muito evidente dentro desses manuais, sabe? Por mais que eles digam de forma bem clara que aquilo é algo que Deus não agrade a Deus, que é um pecado muito danoso, há várias citações dentro do pecado da luxúria, né, envolvendo a sexualidade, porque para eles o pecado da luxúria não é só o sexo em si. O fato de se pensar, o fato de se beber, o fato de festejar já é uma luxúria, entendeu? Então, havia esses encantamentos com os ossos, né? A outra questão é a questão do tempo penitencial, né? Da tipologia. Quase 80% dessa documentação era jejum. As práticas, tudo que se fazia é jejum, jejum, jejum. Mas eu vi algumas situações que se utilizava, você vê que tinha status social, no quesito, assim, proibir de andar a cavalo. Não era qualquer um que andava de cavalo naquela época. Então, havia proibições de andar a cavalo, de usar algumas vestes, né, algumas vestimentas. Então, tinha algumas situações, mas que eu via também nitidamente que não era por idade. Poucas vezes eu vi menção de idade, mas eu vi situações do tipo, se pegar... eles falavam de o homem cometer com mulheres jovens. Isso chamava atenção, né? Aí tinha um tipo de penitência por ser uma mulher jovem. Havia também por ser uma mulher feia ou bonita. Havia a penitência em relação à estética da mulher. Eu também ficava, meu Deus, ele está preocupado, né, com a estética da mulher. E isso aumentava ou diminuía o grau de penitência desse homem, no caso, a maioria das vezes é figurado. Mas, assim, a maioria dessas penitências eram jejuns. E era isso. Você poderia aumentar o seu tempo penitencial. Por exemplo, você fez sexo com um animal, mas foram 2 animais, é um tempo de penitência e um tipo de penitência. Agora, se esse animal é macho, o tempo penitencial era menor do que se fosse com... Não, minto, era maior do que se fosse com fêmea. Se fosse um animal fêmea, o tempo podia um tempo menor. Mas agora, se fosse um animal macho, o tempo penitencial era maior.
E aí eu achava que essa questão de gênero no animal era uma questão que incomodava a igreja, né? E aí eu também verifiquei a questão do status, era meio que assim, indiretamente, se você fizesse algum pagamento, né, alguma ação para a igreja, independente da ação que você tenha cometido, essa tinha uma diminuição, né? Diminuiria esse tempo penitencial. Então, eu acho que eu expliquei mais ou menos. Com certeza, a pecúnia, né? Então, pagar também uma questão de monetarização ali, sensacional. Que fonte interessante, Tatiana. Ficaria aqui com você conversando de tempo, mas não Rose, desculpa te cortar, a minha ideia no doutorado eu vou pegar mais 3 fontes, só que aí na Península Ibérica, e aí eu vou ampliar, porque aí eu vou pegar os 7 pecados, vou separar o tempo penitencial, e eu quero compreender se a região, status social, questão sexual, todo esse enquadramento dos pecados, como é que ele agia na Península Ibérica, entendeu? Volta aqui depois para contar para a gente aí como é que está sendo a pesquisa. Parabéns, querida. Bom, acho que agora é a gente. Começando pela pergunta inicial da Dayana. Obviamente, quando a gente pensa em HQs, principalmente ali na década de 90, né, a primeira coisa que vai saltar os olhos sobre a representação feminina é a sexualização. Elas são constantemente, afinal de contas, sexualizadas, afinal de contas, o mercado em si é majoritariamente masculino, então as editoras, elas já previam esse processo para atrair o olhar masculino, literalmente isso. Mas também quando a gente enfoca narrativamente a personagem, embora sim, ela seja a protagonista da história dela, o título da história é o próprio nome dela, ela ainda assim ela é reduzida e infantilizada. O que eu quero dizer com isso? Ela é poderosa? Sim, não tem como negar isso. Mas quando ela entra em contato com outras figuras masculinas, essas figuras eles surgem como professores que precisam ensinar o que ela precisa fazer. Então ela acaba tendo esse processo constante de peraí, deixa eu te ensinar como é que é o teu poder. Então, sim, além das questões visuais, narrativamente, ela também ela sofre cerções, ela é reduzida por ser uma mulher. O Dani quer comentar alguma coisa sobre isso também? Não, perfeito, abrangeu bem. E sobre a pergunta do Wendel, né? Meu doutorado, eu não sou da área de medieval em si, eu até trabalho com neomedievo por conta do poema, né? Com a minha orientadora, mas a minha pesquisa em si, eu trabalho com cultura pop, por isso os quadrinhos, e mais precisamente vilãs. Então, no mestrado, eu usei a Cruella para mostrar uma ressignificação do feminino vilão na cultura pop, e agora no doutorado eu peguei a personagem Harley Quinn para falar de outras questões que essa personagem ainda vai tensionar. Então, é mais ou menos nessa linha, e eu me aproximo de neomedievalismo, antigamente mais nas produções Disney, construções de cenários neomedievais, e hoje em dia mais focado nos quadrinhos e também construções neomedievais. E aí, como o Dani é mais da área de medievo, a gente resolveu juntar as pesquisas. Bom, eu trabalhei no meu TCC combinando ficção e história, analisando a trilogia sobre o Rei Arthur do Bernard Cornwell, traçando paralelos entre a ficção e a história, que tem baseado nele. Entendi, gente. Obrigado. Tá? E mandem um beijo para a Dani. Acho que agora sou eu, né? Então, para as duas professoras, Tayana e professora Marta, trabalhar com duas temporalidades tem os seus desafios, né? Eu, antes de fazer história, me formei em geografia, então já venho com essa conexão, né? Sou professora do ensino básico das duas disciplinas, e a minha monografia de geografia foi orientada pela professora Ana Paula Lopes, que é aqui do PEN, né, onde eu estudei a figura da Joana d'Arc como construção do território e a nacionalidade e território francês. Então, veio com essa conexão com a Idade Média. Eu sempre fui ligada à Idade Média, por ser orientada pela professora Ana Paula Lopes, que não é a orientadora da minha dissertação, mas a gente ainda troca muito, né?
Então, eu acho importantíssimo, e no caso das visionárias, eu acredito que seja impossível trabalhar essa temática, mesmo na época moderna, sem olhar o período medieval, né? Eu poderia ter usado vários exemplos para falar da performance, né? Eu usei a Catarina e a Rosa, porque a Rosa é uma imitadora oficial da Catarina, né? Ela dizia que eu imito a Catarina, né? E a Rosa está no Peru, né? Então, ela está na América Latina, ela é padroeira da América Latina. Então, respondendo essa questão da professora Marta, né, que ela fala da América, né? Essa mulher, no século XVII, que ela vai morrer em 1617, ela está lendo a Catarina de Siena. Ela quer ser a Catarina de Siena, que nasceu, viveu no século XIII, né, no século XIV, né? Então, por exemplo, a Margarida Maria Alacoque, que é a grande santa do Sagrado Coração de Jesus, ela não foi a primeira a trabalhar essa devoção. As primeiras foi a Gertrudes de Elfta, no século XIII, e a Ludigarda, no século XII. Ela leu essas mulheres. Então, não há como trabalhar com essa temática. Claro que, né, quando eu fui apresentar os trabalhos, professores até de moderna, falar, tem certeza que você vai fazer isso? Né, é um desafio muito grande. Eu falei assim, realmente é um desafio muito grande, mas é impossível de ser feito. Se eu não fizer, o trabalho vai ficar inviável, porque não tem como trabalhar com uma ideia de performance mística sem olhar as mulheres na Idade Média. Né? E eu percebo isso, né? Eu passo até assim, uma certa crítica aos professores, assim, né? a quem trabalha, né? Quem faz pesquisa com Idade Moderna, de não olhar o período medieval. Né? Porque eles falam muito assim, o conhecimento de si que a Teresa d'Ávila fala, né? O eu, conhecer o eu. Realmente, a Teresa d'Ávila fala isso, mas a Catarina de Siena já falava. Entendeu? A Catarina tem escritos sobre o conhecimento do eu. Ela tem cartas que ela escreve, olha, temos que conhecer o eu, né? Quem sou eu, né? É ali que se trabalha o eu. A Teresa fala muito, mas a Catarina também falava, né? Então, a Inquisição, muita gente fala, a Inquisição medieval não puniu tantas mulheres assim. Margarete Porrette foi queimada viva em 1310 na França pela Inquisição medieval. Né? Então, assim, eu sinto que há essa falta. E eu acho que a gente vai conseguir abarcar muito mais pessoas, né? Levar o conhecimento, até dentro da sala de aula, se a gente fizer as coisas mais articuladas. Se a gente compreender que tudo é um processo. Né? Ninguém dorme medieval e acorda moderna. Né? A Isabel de Castela, ela é o quê? Ela é uma rainha medieval ou uma rainha moderna? Não sei. Entendeu? Então, assim, ninguém dorme medieval e vai acordar moderno. Então, assim, tudo é um processo. E eu acho que se a gente pensar mais assim, por mais desafios que a gente, né, que tenhamos com isso, porque são muitos desafios realmente, trabalhar com várias temporalidades, mas é entender que a história está conectada. E tudo é um processo. Entendeu? Isso ajuda a gente a entender o hoje. Entendeu? Ajuda a gente a entender coisas que estão acontecendo no Brasil, por exemplo, hoje. Né, você fazer essa ligação com o passado, né, o passado. Eu sempre falo para os meus alunos, né, a história lida com o passado. Não, a história não lida apenas com o passado, a história está em constante movimento. Né? Então, se a gente consegue articular isso com um processo maior, eu acho que a chance da gente alcançar mais pessoas, levar o conhecimento para fora da universidade, ele se amplia. Né? Então, para as visionárias especificamente, eu acho que é impossível olhar as modernas sem olhar as medievais. Espero que eu tenha conseguido responder essas questões. Ficou, e eu não falaria melhor do que você. É isso aí. Né? Essas pontes precisam ser feitas. Afinal de contas, né, a história não é estanque, ela não acaba. Ela vai, as transformações, as continuidades. Né? Então, se a gente nega aí esse passado medieval, como se ele fosse só uma representação de uma opressão, etc., né, de um movimento colonizador, se a gente ficar muito nesse esquema, a gente perde muito em termos de análise. Né? Então, valeu, Karina, e você foi muito bem orientada pela professora Ana Paula, que beleza. Parabéns para a Ana também. Obrigada. Karine, se você me permite só também incluir nesse escopo de mulheres, né, quando se pensa em mística, mulheres medievais, Margarida de Cortona, não sei se você conhece, né, franciscana, quase não é falada, quase não é estudada, e também vale a pena, ela tem um manual que ela trata, né, sobre mística, ela mesma escreve, então, também somar. É uma temática muito interessante, a mística, e eu acho que muito pouco explorada, até mesmo dentro das ciências das religiões, tá?
São campos que poderiam interessar mais. Agora tem muitos psiquiatras, né, querendo estudar as místicas, né? É um outro olhar, né, sobre isso, né? Eles falam da questão das chagas, que é muito interessante. Eles falam que quem, nessa visão psicanalítica, né, as chagas, para as místicas, elas são do próprio família de Cristo, família de sangue mesmo de Cristo. Então, por isso é tão importante você ter as chagas, né? Então, assim, é bem interessante, né? Eu acho interessante essa temática, né? Parabéns, aí volta depois para contar para a gente aí como é que você está caminhando, hein? Não deixa a gente não. Vamos para as 2 últimas respostas, por favor. E aí, assim, gente, o debate é maravilhoso. A gente tem tema, assunto, vontade para passar aqui a manhã inteira conversando, mas a gente precisa se encaminhar mesmo para o final, para poder... A gente já impactou a próxima mesa, né? E aí a gente precisa ser mesmo bem objetivo para a gente não impactar mais, tá? Por favor. Desculpa pelo tempo, mas a gente realmente precisa fechar, tá? Só a próxima, né? Obrigada, Tayana, pela pergunta. Bom, essa segunda onda do feminismo, o movimento estava preocupado em perturbar a política das instituições, né, em contestar o patriarcado e repensar o lugar das mulheres na sociedade. Esse movimento político, ele acabou influenciando as pesquisas acadêmicas, né? Os estudos sobre bruxaria, de modo geral, e também os estudos sobre o Malleus Maleficarum de forma específica. Então, algumas pesquisadoras influenciadas por isso, pelo movimento, por aquele período, elas produziram pesquisas com esse olhar presentista, né? Essa preocupação com questões daquele tempo presente, com questões atuais, sendo deslocada para um passado. Então, questões dessa década de 60, 80, mas sendo pensada para esse final de Idade Média. E aí tem um problema nisso, né? Se a gente parar para analisar. Então, essas pesquisadoras, elas acabaram vendo essa problemática da perseguição às acusadas de bruxaria como uma questão de gênero, né, como um ataque às mulheres, e leram o Malleus Maleficarum como uma obra terrível, como uma obra extremamente misógina. E o problema não é você afirmar que mulheres foram perseguidas e executadas por bruxaria, e nem mesmo que o Malleus é uma obra misógina, mas é a maneira que você interpreta e que você dimensiona isso. Então, você dar ao Malleus, por exemplo, uma importância demasiada é complicado, é problemático, né? Você achar que ele foi um grande manual de perseguição às bruxas, né? Dar a ele um poder maior do que ele teve, o problema está exatamente nisso. Porque a gente sabe, por exemplo, que, primeiro, não só mulheres foram perseguidas por bruxaria, e a gente não precisa nem ir muito longe. Se a gente ler o Malleus Maleficarum, tem uma condenação a algumas mulheres, mas também a defesa de outras. Então, as coisas elas são um pouco mais complexas do que, às vezes, algumas pesquisas colocam. Eu espero ter respondido. Respondeu, obrigada. Vamos lá, minha vez, né? Deixa eu responder a pergunta da Tayana sobre o lírico feminino e a autoria. Bom, é muito difícil a gente falar de autoria justamente porque a gente não tem certeza plena da existência dela devido à falta de informação biográfica. Então, o pouco que a gente tem é o soneto e algumas correspondências trocadas ali na época, mas a gente não tem certeza se referiam mesmo a Compiuta. Então, apesar dessa incerteza da autoria dela, a gente não sabe se ela realmente existiu, se ela realmente escreveu, o que a gente tem é a certeza de que o eu lírico, ou seja, a voz do soneto, a voz narrativa ali do soneto, é uma voz feminina, é uma mulher realmente falando. Então, nosso foco é pensar a representação feminina justamente a partir do soneto, porque o soneto tem essa voz feminina e está falando ali
como se fosse realmente uma mulher. Então, apesar da gente usar a computa donzela e tal, é mais uma questão mais contextual para pensar o contexto de produção da fonte, enfim. Mas o foco mesmo é olhar para o soneto e para a voz feminina que tem no soneto. E tentei ser o mais breve possível, acho que deu para responder. Obrigada, Isabela, obrigada. Todos contemplaram as respostas. Desculpa, de fato, precisar assim, pedir para que vocês sejam mais objetivos, mas realmente assim, a gente tem tema, tem vontade e assunto aqui para continuar a manhã inteira, mas a gente precisa, porque a próxima mesa a gente já está aqui escoradinho, encostando, e não tira o fato de que foi muito produtivo. Eu acho que os debates aqui a gente permaneceu com ele, né? As respostas foram atingidas, mas a gente permaneceu com ele aqui em aberto. A gente tem para o próximo evento, para a próxima semana, né, o seminário, para o ano que vem, a gente já tem aqui muitas coisas para seguir com o nosso debate, para seguir pesquisando, seguir produzindo conteúdo. Algumas perspectivas a gente ainda vai ter, né, alcançadas em outras mesas, então a gente pode continuar aqui. Acho que dá tempo de beber uma aguinha rapidinho, né, que a próxima mesa já vai começar. Obrigada, gente, pela manhã, pela partilha, tá? Alguma coisa a mais? Podemos encerrar? Vamos encerrar sim, tá? Eu quero agradecer, então, a você pela moderação da mesa, os comunicadores, né, por terem cuidado do trabalho, se mantido dentro do tempo, e tem sido, né, de excelente ajuda. Tá? Agradecer a presença de todos que me ouviram pelo YouTube e informar que a gente tem uma mesa começando daqui, em tese, a 2 minutos, né? É a próxima mesa. Depois temos mais mesas à tarde também. Aí, desde já, queremos convidá-los para amanhã, né, para a nossa palestra de encerramento e para o lançamento do livro.